A porta do galinheiro rangeu quando Benedita abriu, e o cheiro de mofo e terra úmida invadiu suas narinas. Tinha 62 anos, cabelos completamente brancos presos num coque frouxo e as mãos calejadas tremiam segurando a enxada. Era março de 1927, na fazenda São Sebastião, nos arredores de Formiga, Minas Gerais. E aquela viúva estava prestes a descobrir o que mudaria tudo. Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade no interior do Brasil. E o que Benedita encontrou embaixo daquela terra batida era exatamente o que dezenas de pessoas procuravam havia mais de 20 anos. Antes de continuar, me conta de qual cidade você está ouvindo essa história e deixa nos comentários. Adoro saber onde vocês estão quando escutam essas histórias. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora para não perder as próximas. O Brasil de 1927 ainda carregava as marcas de um tempo que insistia em não passar. No interior de Minas Gerais, especialmente em vilas como Formiga, a vida seguia num ritmo próprio, ditado pelo nascer e pôr do sol, pelas estações de plantio e colheita, pela distância que separava as fazendas umas das outras. As estradas de terra vermelha cortavam campos ondulados onde o gado pastava sob um céu que parecia maior do que em qualquer outro lugar. A sociedade daquele tempo era rígida como o tronco de um jequitibá centenário. Os fazendeiros mandavam, os peões obedeciam, e as mulheres, especialmente as viúvas, ocupavam um lugar delicado e perigoso naquela hierarquia. Sem marido, uma mulher de idade era vista como um peso, um problema, alguém que precisava da caridade alheia para sobreviver. A lei era clara no papel, mas na prática, quem tinha a terra tinha o poder, e quem não tinha nada dependia da boa vontade dos que tinham. Formiga era uma vila que crescera ao redor de uma igreja colonial de paredes brancas e telhado vermelho. Casas de pau a pique se espalhavam pelas ruas de terra, e nos arredores as fazendas se estendiam por léguas e léguas de terra fértil. A economia girava em torno do café e do gado, e as notícias do mundo chegavam atrasadas, trazidas por tropeiros que viajavam semanas para ir de um lugar ao outro. Naquele tempo, a morte ainda era próxima demais de todos. Doenças que hoje se curam com um comprimido levavam embora homens e mulheres no auge da vida, deixando famílias inteiras desamparadas. E quando um homem morria, sua viúva ficava à mercê dos filhos, dos cunhados, dos vizinhos. Se tivesse sorte, alguém a acolheria. Se não, restava a mendicância ou a morte lenta de fome e abandono. Benedita Cardoso da Silva conhecia bem essa realidade. Nascida em 1865, tinha visto o Império cair e a República nascer. Tinha enterrado 3 filhos ainda crianças e criado outros 4 até a vida adulta. Seu marido, Jerônimo, fora capataz da fazenda São Sebastião por mais de 30 anos, um homem respeitado que ganhara a confiança do velho coronel Augusto Mendes. Quando Jerônimo morreu, havia 2 anos, de uma febre que o consumiu em menos de uma semana, Benedita pensou que poderia continuar morando no pequeno rancho que eles ocupavam nos fundos da propriedade. Pensou errado. O coronel Augusto também tinha morrido, apenas 6 meses depois de Jerônimo, e a fazenda passara para as mãos de seu filho, Rodrigo Mendes, um homem de 40 e poucos anos que nunca escondera seu desprezo pelos empregados do pai. Rodrigo via a fazenda como um negócio, não como um lar para dezenas de famílias que ali viviam havia gerações. "A senhora tem uma semana para sair", foram as palavras dele, ditas numa tarde de janeiro, com o sol queimando as costas de Benedita enquanto ela lavava roupa no tanque de pedra. "Preciso do rancho para o novo capataz." Benedita tinha erguido os olhos, a água escorrendo de suas mãos enrugadas, os cabelos brancos grudados na testa suada. "Mas, seu Rodrigo, meu Jerônimo trabalhou aqui a vida inteira. Não tenho para onde ir." "Problema seu", ele respondera, sem sequer olhar para ela. 1 semana. Ela tentara recorrer aos filhos,
Mas a verdade era amarga como fel. Dos 4 que tinha criado, 3 tinham ido embora em busca de vida melhor e mal mandavam notícias. O único que ficara perto, Sebastião, morava em Formiga com a esposa, Dalva, numa casa pequena que mal cabia o casal e os 5 filhos. Quando Benedita apareceu na porta, com uma trouxa de roupas e o desespero no rosto, Dalva fora clara como água de nascente. Mãe Benedita, a senhora sabe que não temos espaço. Mal conseguimos alimentar as crianças. Sebastião baixara os olhos envergonhado, mas não dissera nada. E Benedita entendera. Numa terra onde todos lutavam para sobreviver, não havia lugar para a caridade, especialmente para com uma velha que não podia mais trabalhar como antes. Foi o padre Anselmo, da igreja de Formiga, quem mencionou a propriedade abandonada. Tem a antiga fazenda dos Nogueira, disse ele quando Benedita apareceu na sacristia procurando conselho, talvez um milagre. Está lá há anos, ninguém cuida. O dono morreu sem herdeiros e a propriedade ficou abandonada. A senhora pode ficar lá até arrumar algo melhor. E se aparecer alguém reclamando a terra? Perguntara Benedita, a voz trêmula. O padre encolhera os ombros magros. Isso já faz mais de 20 anos, minha filha. Se alguém fosse aparecer, já teria aparecido. E assim, numa manhã fria de março, Benedita chegara à antiga fazenda dos Nogueira, carregando o pouco que possuía numa mala de couro puída e uma trouxa amarrada com barbante. A propriedade ficava a 2 léguas de Formiga, numa região de morros baixos e matas fechadas. A casa principal, que devia ter sido bonita um dia, estava em ruínas. O telhado tinha desabado em vários pontos. As paredes de taipa estavam rachadas e o mato crescia até a varanda. Mas havia um cômodo, na parte dos fundos, que ainda tinha teto e porta. Era pequeno, não passava de um quarto de despejo, mas estava seco. Benedita varreu o chão de terra batida, espantou as aranhas e montou ali seu novo lar. Uma esteira velha no chão, uma manta fina e a mala servindo de travesseiro. Era tudo o que tinha. Os primeiros dias foram de uma solidão que doía no peito. O silêncio da fazenda abandonada era diferente do silêncio da noite. Era um silêncio vivo, cheio de sons que ela não conhecia. O vento assobiando pelas frestas das paredes, galhos rangendo no escuro, animais se movendo na mata próxima. Benedita mal dormia, e quando dormia, sonhava com Jerônimo, com os filhos pequenos que perdera, com a vida que tivera e que agora parecia tão distante. Ela sobrevivia com o pouco que conseguia. Havia uma horta abandonada, que ainda produzia algumas verduras selvagens, e um pé de jabuticaba carregado de frutos. Benedita colhia o que podia, e uma vez por semana caminhava até Formiga para vender ovos de umas galinhas que encontrara soltas pela propriedade e que milagrosamente ainda botavam. Com o dinheiro, comprava farinha, sal, às vezes um pedaço de toucinho. O galinheiro ficava nos fundos da propriedade, encostado numa cerca caída. Era uma construção velha, de tábuas apodrecidas e telhado de sapé meio desfeito. Benedita evitava entrar lá porque o cheiro era forte e o chão estava coberto de fezes secas e penas. As galinhas entravam e saíam por buracos nas paredes, e ela só ia até a porta para recolher os ovos que encontrava pelos cantos. Mas naquela manhã de março, quando o sol mal tinha nascido e o ar ainda estava frio, Benedita decidiu que precisava limpar o galinheiro. Não por capricho, mas porque tinha visto uma galinha entrando lá na noite anterior e não saindo, e ela precisava de cada ovo que pudesse conseguir. Pegou a enxada velha que encontrara encostada na parede da casa, amarrou um pano na cabeça para proteger os cabelos brancos da poeira e foi até o galinheiro. Quando abriu a porta, o cheiro a fez recuar, mas ela se obrigou a entrar. A luz do sol entrava em raios finos pelas frestas das tábuas, iluminando o interior empoeirado. O chão estava irregular, com montículos de terra e esterco acumulados. Benedita começou a raspar com a enxada, jogando o material para fora.
Era um trabalho pesado para seus 62 anos, e logo seus braços doíam, suas costas reclamavam. Mas ela continuou, determinada. Raspar, jogar para fora, raspar, jogar para fora. Foi quando a enxada bateu em algo duro que ela parou. Não era pedra, o som era diferente. Metálico, talvez. Benedita se abaixou, os joelhos estalando, e começou a cavar com as mãos. A terra estava solta ali, como se tivesse sido remexida antes. Seus dedos tocaram algo frio, liso, um pano encerado. O coração de Benedita acelerou. Com cuidado, ela puxou o pano e ele cedeu, revelando algo embaixo. Uma caixa, não, 2 caixas, de metal, com fechaduras enferrujadas. Benedita olhou ao redor, como se alguém pudesse estar observando, mas estava sozinha. Completamente sozinha. Com a força que ainda tinha nos braços, ela arrastou as caixas para fora do galinheiro até um pedaço de chão limpo onde o sol batia forte. As fechaduras estavam tão enferrujadas que se quebraram quando ela forçou com uma pedra. A primeira caixa abriu com um rangido, e o que Benedita viu a fez cambalear para trás. Ouro. Não eram apenas moedas, eram barras, pequenas, mas pesadas, empilhadas com cuidado dentro da caixa, e junto delas embrulhos de papel que, quando ela abriu com dedos trêmulos, revelaram mais moedas de ouro, algumas tão antigas que os símbolos estavam quase apagados. A segunda caixa continha joias, colares, anéis, pulseiras, brincos, pedras que brilhavam mesmo cobertas de poeira. E documentos, papéis amarelados pela umidade, com selos e assinaturas que Benedita não conseguia decifrar. Ela ficou ali, sentada no chão de terra, olhando para aquilo tudo e por um longo momento não conseguiu pensar em nada. Seu corpo inteiro tremia, as mãos, as pernas, até os lábios. Era medo, era choque, era algo que ela não sabia nomear. E então, como um raio, veio a compreensão. Ela sabia o que aquilo era. Todo mundo em Formiga sabia a história. O tesouro dos Nogueira. 22 anos antes, em 1905, Trajano Nogueira, o dono daquela fazenda, tinha morrido de forma súbita. Ele era um homem rico, mas solitário, sem esposa nem filhos. Quando morreu, as pessoas começaram a procurar sua fortuna. Sabiam que ele tinha ouro, muitas joias, documentos de terras, mas ninguém encontrou nada. A casa foi revirada de cima a baixo. Cada tábua do assoalho foi levantada, cada parede foi furada, cada canto foi vasculhado. Parentes distantes apareceram, advogados foram contratados, até o delegado de Formiga passou dias na propriedade supervisionando as buscas. Nada. Era como se a fortuna de Trajano tivesse desaparecido no ar. Com o tempo, as pessoas desistiram. A propriedade foi declarada sem dono, e como ninguém pagava impostos, o governo não se importou. Virou lenda. Velhos da vila contavam histórias sobre o tesouro escondido, sobre maldições, sobre fantasmas guardando o ouro. Crianças eram assustadas com ameaças de que o espírito de Trajano apareceria se entrassem na fazenda abandonada. E agora, ali, naquela manhã comum, Benedita Cardoso da Silva, uma viúva sem nada, tinha tropeçado no que todos procuraram e ninguém encontrou. Ela fechou as caixas rapidamente, o coração disparado. Olhou ao redor de novo, para a mata fechada, para o caminho de terra que levava até a estrada. Ninguém. Mas por quanto tempo? Se alguém descobrisse, viriam. E não viriam para dividir, viriam para tomar. Benedita arrastou as caixas de volta para dentro do galinheiro, cobriu tudo com terra e esterco e recolocou o pano encerado por cima. Depois, varreu a terra ao redor para apagar as marcas. Quando terminou, estava coberta de suor e sujeira, mas o galinheiro parecia exatamente como antes. Ela voltou para o quartinho onde morava e se sentou na esteira, as mãos ainda tremendo. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. Aquele ouro podia mudar sua vida. Podia comprar uma casa. Podia garantir sua velhice. Podia fazer com que nunca mais dependesse da caridade de ninguém. Mas também
podia matá-la. Se alguém descobrisse, viriam. E não seriam apenas parentes distantes de Trajano ou autoridades. Seriam homens perigosos, bandidos, gente disposta a fazer qualquer coisa por uma fração daquela fortuna. Uma velha sozinha numa fazenda abandonada, sem ninguém para protegê-la, seria uma presa fácil. Benedita passou o resto do dia em silêncio, sem conseguir comer, sem conseguir fazer nada além de pensar. Quando a noite caiu, ela trancou a porta do quartinho com uma trave de madeira e ficou acordada no escuro, ouvindo cada som, cada rangido, cada movimento da mata. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Não contaria para ninguém. Pelo menos não ainda. Precisava de tempo para pensar, para planejar. E enquanto isso, viveria como sempre vivera. Uma viúva pobre numa fazenda abandonada, invisível para o mundo. Os dias seguintes foram estranhos. Benedita continuava sua rotina, cuidava das galinhas, colhia o que podia da horta, caminhava até Formiga para vender ovos. Mas cada vez que passava pelo galinheiro, seu coração acelerava. O segredo estava ali, enterrado naquele chão imundo, e era seu, apenas seu. Passou uma semana, 2. Benedita começou a relaxar um pouco. Ninguém aparecera, ninguém desconfiara de nada. A vida seguia lenta e silenciosa, naquela fazenda esquecida por Deus e pelos homens. Foi numa tarde de abril, quando o céu estava carregado de nuvens e o cheiro de chuva pairava no ar, que tudo mudou. Benedita estava na horta, arrancando umas ervas daninhas, quando ouviu o som de cascos de cavalo na estrada. Levantou-se devagar, protegendo os olhos do sol que tentava furar as nuvens, e viu um homem se aproximando. Estava montado num cavalo baio, e mesmo de longe ela percebeu que era alguém de posses. A roupa era boa, o chapéu de couro tinha aba larga, e havia um rifle amarrado na sela. O homem parou na entrada da propriedade e desceu do cavalo com a agilidade de quem ainda não sentira o peso dos anos. Devia ter uns 50 anos, talvez um pouco mais, cabelos escuros com fios brancos nas têmporas, bigode bem aparado, rosto marcado por rugas de expressão. Tinha ombros largos e postura ereta, o tipo de homem que passava respeito sem precisar falar nada. "Boa tarde", disse ele, tirando o chapéu numa cortesia automática. "A senhora mora aqui?" Benedita limpou as mãos sujas de terra na saia e assentiu desconfiada. "Moro. Quem é o senhor?" "Meu nome é Marcelino Tavares", ele respondeu, e havia algo de cansado em sua voz. "Sou de Poços de Caldas. Vim até aqui porque ouvi dizer que essa propriedade estava abandonada." Benedita sentiu um frio na espinha. "Está. O dono morreu há muito tempo." Marcelino olhou ao redor, para a casa em ruínas, para o mato crescido, para o galinheiro nos fundos. "Eu sei. Trajano Nogueira era meu tio, irmão da minha mãe." O mundo pareceu parar. Benedita ficou sem palavras, o coração disparado no peito. Um sobrinho. Trajano tinha um sobrinho, e ele estava ali, na frente dela, olhando para a propriedade com olhos que ela não conseguia decifrar. "Seu tio?" ela conseguiu murmurar. "Sim", Marcelino disse, e havia tristeza em seu tom. "Não nos víamos há anos. Ele se afastou da família depois que minha mãe morreu. Quando soube que ele tinha falecido, eu estava longe, no sul, trabalhando em fazendas por lá. Só agora consegui juntar dinheiro para vir até aqui." Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Benedita. "Vim buscar o que é meu por direito. Essa terra pertence à família Nogueira, e eu sou o único herdeiro vivo." Benedita sentiu as pernas fraquejarem. Se ele era o herdeiro legítimo, então tudo o que estava enterrado no galinheiro era dele. O ouro, as joias, tudo. E ela, que por um momento se permitira sonhar com uma vida diferente, voltaria a ser o que sempre fora, uma velha sem nada. Mas havia algo no rosto de Marcelino que não era ganância, era cansaço, uma exaustão profunda que ia além do corpo. "O senhor veio para ficar?" perguntou ela, a voz mal saindo. Marcelino suspirou, um som longo e pesado. "Não sei.
Vim ver o que restou. Vim talvez encontrar alguma coisa que me ligue ao passado, minha vida. Não tem sido fácil, senhora. Ele amarrou o cavalo numa árvore e se aproximou da casa, caminhando devagar, como se cada passo custasse esforço. Benedita o seguiu, sem saber o que dizer, o que fazer. Ele entrou na casa em ruínas, olhou ao redor, passou a mão nas paredes rachadas. Quando chegou ao quartinho nos fundos onde Benedita morava, parou na porta. "A senhora está morando aqui?" perguntou surpreso. "Estou", Benedita admitiu, a vergonha queimando seu rosto. Não tinha para onde ir. O padre me disse que podia ficar até arrumar outra coisa. Marcelino ficou em silêncio por um longo momento, olhando para aquele espaço miserável onde uma velha tinha feito seu refúgio. Depois virou-se para ela e havia algo diferente em seus olhos, algo que Benedita não esperava. Compaixão. "A senhora não precisa sair", disse ele, e sua voz era firme. "Pelo menos não agora. Vou ficar por aqui uns dias, ver o estado da propriedade, decidir o que fazer, mas não vou expulsar ninguém." Benedita quis chorar de alívio, mas se conteve. "Obrigada, senhor. O senhor é muito gentil." Marcelino balançou a cabeça. "Gentileza é o mínimo que podemos oferecer uns aos outros nesse mundo duro. Vou montar meu acampamento ali perto do açude. Se a senhora precisar de algo, é só chamar." E foi assim que Marcelino Tavares entrou na vida de Benedita Cardoso da Silva, um homem que viera buscar uma herança que não sabia que existia, e uma mulher que guardava um segredo que poderia mudar tudo. Nos dias seguintes, Marcelino trabalhou na propriedade. Ele consertou parte do telhado da casa, limpou os corredores, cortou o mato que crescia até a varanda. Trabalhava em silêncio, com movimentos precisos de quem passara a vida fazendo trabalho braçal. Benedita o observava de longe, cada vez mais curiosa. Ele era diferente dos homens que ela conhecia. Não gritava, não praguejava, não bebia. À noite, quando o trabalho terminava, ele se sentava perto do açude e ficava olhando a água, perdido em pensamentos que ela não podia adivinhar. Uma tarde, quando Benedita levou um copo de água fresca para ele, Marcelino aceitou com um aceno de agradecimento e, pela primeira vez, começou a falar sobre si. "Fui casado", disse ele a voz baixa. "Minha esposa, Laura, era a mulher mais bonita de Poços de Caldas. Nos casamos quando eu tinha 25 anos, ela 20. Tivemos 2 filhos, meninos fortes, saudáveis. Eu trabalhava como capataz numa fazenda grande, ganhava bem, tínhamos uma casa simples, mas digna." Ele fez uma pausa e Benedita viu a dor cruzar seu rosto. Laura morreu de parto do 3º filho. O bebê também não sobreviveu. Isso faz 8 anos. Depois disso, não consegui mais ficar naquela casa, naquela cidade. Deixei os meninos com minha irmã, que tem família grande, e podia cuidar deles melhor do que eu. E fui embora. Os meninos... Benedita começou, mas ele a interrompeu. "Estão bem. Minha irmã manda notícias de vez em quando. Mas eu não sou mais o homem que era. Não sei se consigo ser pai de novo. Não sei se consigo ser qualquer coisa além de um trabalhador andando de fazenda em fazenda, fugindo de fantasmas." Benedita entendeu aquela dor. Era a mesma dor que ela sentira quando enterrou Jerônimo, quando viu os filhos se afastarem, quando percebeu que sua vida tinha se tornado apenas sobrevivência. "E agora?" perguntou ela suavemente. "O que o senhor vai fazer com essa terra?" Marcelino olhou ao redor, para a fazenda que fora de seu tio, para a casa que ele estava lentamente trazendo de volta à vida. "Não sei. Pensei em vender, mas quem compraria isso aqui? Está muito longe de tudo, muito abandonado. Talvez eu fique um tempo, conserte o que puder e depois decida." Benedita sentiu um peso no peito. Se ele ficasse, mais cedo ou mais tarde descobriria o tesouro. E quando descobrisse, tudo mudaria. Ele não precisaria mais dela ali. Não teria motivo para mostrar compaixão. Pegaria o que era seu por direito e ela voltaria a ser nada. Mas algo nela não conseguia ver Marcelino como inimigo. Havia bondade nele,
uma bondade genuína que ela não via há muito tempo. Naquela noite, deitada em sua esteira, Benedita lutou com a consciência. O certo era contar. O ouro era dele, não dela. Mas o certo também a deixaria desamparada de novo. E ela estava tão cansada de ser desamparada. Os dias viraram semanas. Marcelino e Benedita desenvolveram uma rotina. Ele trabalhava na casa durante o dia, e ela cuidava das galinhas, da horta, preparava refeições simples que eles compartilhavam na varanda concertada. Conversavam pouco, mas cada palavra tinha peso. Ele falava do sul, das fazendas onde trabalhou, dos lugares que conheceu. Ela falava de Jerônimo, dos filhos, da vida que tivera. E lentamente, algo começou a mudar entre eles. Não era amor, não ainda, mas era companheirismo. Dois náufragos que tinham encontrado uma tábua para se segurar no meio do oceano. Foi Marcelino quem mencionou o galinheiro. Aquele galinheiro está caindo aos pedaços, disse ele numa manhã. Vou desmanchá-lo e fazer um novo mais firme. Benedita gelou. Não precisa, disse ela rápido demais. As galinhas estão bem assim. Marcelino olhou para ela com curiosidade. Mas está perigoso. Pode desabar a qualquer momento. Eu sei, mas eu cuido. Não se preocupe com isso. Ele não insistiu, mas Benedita viu a desconfiança passar por seus olhos. Ela tinha reagido de forma estranha, e ele notara. Naquela noite, incapaz de dormir, Benedita tomou uma decisão. Não podia mais guardar aquele segredo. A culpa estava a comendo viva e Marcelino merecia saber a verdade. Ele era o herdeiro legítimo de Trajano e o ouro era dele. Na manhã seguinte, quando Marcelino estava consertando uma cerca perto da casa, Benedita se aproximou. Suas mãos tremiam, sua voz falhava, mas ela se obrigou a falar. Marcelino, preciso te contar uma coisa. Ele parou o que estava fazendo e olhou para ela sério. O que foi? É sobre o galinheiro. Tem algo lá que você precisa ver. Ele franziu a testa, confuso, mas a seguiu sem perguntas. Benedita o levou até o galinheiro, abriu a porta e apontou para o chão. Cave ali, embaixo da terra. Marcelino pegou uma enxada e começou a cavar. Não demorou muito para encontrar as caixas. Quando abriu a primeira e viu o ouro, ele ficou paralisado. Quando abriu a segunda e viu as joias, seu rosto perdeu toda a cor. Meu Deus do céu, sussurrou. É o tesouro. O tesouro do tio Trajano. Benedita estava atrás dele, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Encontrei há semanas, não contei para ninguém. Eu pensei em ficar com tudo, mas não posso. Não é meu, é seu. Marcelino se virou para ela e a expressão em seu rosto era indecifrável. Por um longo momento, ele apenas a olhou. Depois, lentamente, fechou as caixas. Você guardou isso sozinha todo esse tempo? Perguntou ele a voz baixa. Benedita assentiu, incapaz de falar. E agora está me devolvendo? É seu, ela conseguiu dizer. Sempre foi. Marcelino ficou em silêncio por tanto tempo que Benedita achou que ele fosse explodir de raiva. Mas quando ele finalmente falou, sua voz era suave. Benedita, você podia ter pegado tudo e ido embora. Podia ter ficado rica e nunca mais eu saberia. Mas não fez isso. Por quê? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Porque não é meu. E por quê? Porque você foi gentil comigo. Não posso roubar de alguém que foi gentil. Marcelino deu um passo à frente e, para a surpresa dela, pegou suas mãos. Eram mãos ásperas, calejadas, que tremiam de emoção. Você é uma mulher honrada, disse ele, a voz embargada. Uma mulher rara nesse mundo de gente sem escrúpulos. O que vai fazer agora? Perguntou Benedita, com medo da resposta. Marcelino olhou para as caixas, depois para ela. Vou fazer o que é certo. Esse ouro pode mudar minha vida, pode mudar a vida dos meus filhos. Mas não vou simplesmente pegar tudo e ir embora. Você mora aqui, você cuidou dessa terra quando ninguém mais se importava. Vamos dividir. Benedita arregalou os olhos. Dividir?
Meio a meio. Você fica com metade, eu fico com metade. E se quiser pode continuar morando aqui. Ou pode comprar uma casa na vila. Ou qualquer coisa que queira. Mas é seu. E escolho compartilhar com você. Você merece, Benedita. Merece mais do que eu. Ela não conseguiu mais segurar o choro. Desabou ali mesmo, no chão do galinheiro, e chorou como não chorava havia anos. Marcelino se ajoelhou ao lado dela e esperou, em silêncio, até que as lágrimas secassem. Quando ela finalmente se acalmou, ele ajudou-a a se levantar. Vamos levar isso para casa. E vamos decidir juntos o que fazer. Nos dias seguintes, a vida na fazenda mudou completamente. Marcelino e Benedita levaram as caixas para dentro da casa e trancaram tudo num quarto que ele consertou especialmente para isso. Eles não contaram para ninguém sobre a descoberta. Era muito perigoso. Em vez disso, começaram a planejar. Marcelino iria até Formiga, depois até Poços de Caldas, e venderia pequenas quantidades de ouro e joias aos poucos, em lugares diferentes, para não levantar suspeitas. Com o dinheiro, comprariam ferramentas, sementes, animais. Transformariam aquela fazenda abandonada numa propriedade produtiva de novo, e Benedita ficaria, não como agregada, não como pedinte, mas como sócia, como alguém que tinha direito à metade de tudo. Mas havia algo mais crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Nas noites frescas de outono, eles se sentavam na varanda consertada e conversavam até tarde. Falavam do passado, dos arrependimentos, das perdas. E aos poucos, sem perceber, começaram a falar do futuro. Podia ser bom, disse Marcelino numa dessas noites, olhando para o céu estrelado. Uma fazenda funcionando de novo. Gado, plantação. Não ficaríamos ricos, mas teríamos o suficiente. E seus filhos? Perguntou Benedita. Não quer trazê-los? Marcelino ficou quieto por um momento. Quero, mas tenho medo de não ser um bom pai. Faz tanto tempo. Você seria, disse Benedita com convicção. Você é um homem bom, Marcelino. Seus filhos têm sorte de ter você. Ele olhou para ela e havia algo novo em seus olhos, algo que a fez corar, mesmo na escuridão. E você, Benedita? O que quer para o futuro? Ela pensou por um longo momento. Quero ter um lugar para chamar de meu. Quero não ter medo de ser expulsa de novo. Quero não estar sozinha. Você não está sozinha, disse ele suavemente. Não enquanto eu estiver aqui. Foi 2 semanas depois, quando Marcelino voltou de uma viagem a Poços de Caldas, que tudo desmoronou. Ele chegou à noite, o cavalo suado e ofegante, e seu rosto estava tenso. Benedita correu até ele, assustada. O que aconteceu? Marcelino desmontou rapidamente e a puxou para dentro da casa. Estão falando, em Poços, estão falando que alguém está vendendo ouro velho, o tipo de ouro que sumiu com Trajano Nogueira. Benedita sentiu o sangue gelar. Como descobriram? Não sei. Talvez alguém tenha reconhecido as peças. Talvez eu tenha sido descuidado. Mas o importante é que estão falando. E se a notícia chegar até Formiga, virão atrás do resto, completou Benedita, a voz trêmula. Sim, virão, e não vão pedir com educação. Marcelino caminhou de um lado para o outro, pensando rápido. Precisamos esconder melhor. Ou precisamos sair daqui. Para onde? Não sei, mas ficar aqui é perigoso. Foi naquela noite, enquanto os dois reforçavam as travas das portas e planejavam o que fazer, que ouviram os cavalos. Muitos cavalos chegando rápido pela estrada. Marcelino apagou a lamparina e correu até a janela. Benedita o seguiu, o coração disparado. Na escuridão, ela viu as silhuetas. 5 homens, talvez 6, todos montados, todos armados. Bandidos, sussurrou Marcelino. Vieram pelo ouro. O que fazemos? Ele olhou para ela e, naquele momento, Benedita viu determinação em seu rosto. Você pega o que puder das caixas e foge. Vai pela mata, segue o riacho até a vila, procura o padre, ele vai te ajudar. E você?
Eu fico, vou segurá-los o máximo que puder. Não, vão te matar! Marcelino pegou o rosto dela entre as mãos, um gesto inesperadamente íntimo. Benedita, escuta. Se eles pegarem você, vão torturar até você contar onde está o resto. Eu não vou deixar isso acontecer. Agora vai! Mas antes que ela pudesse responder, a porta principal foi chutada com violência. Os homens tinham entrado. Marcelino Tavares, uma voz gritou do corredor. Sabemos que você está aí e sabemos que tem o ouro do velho Trajano. Marcelino empurrou Benedita para o quarto onde estavam as caixas. Esconde e não faz barulho! Ele pegou o rifle que estava encostado na parede e saiu do quarto, trancando a porta por fora. Benedita ouviu seus passos se afastando. Ouviu a voz dele respondendo aos bandidos. Não sei de ouro nenhum. Saiam da minha propriedade. Uma risada cruel ecoou. Sua propriedade? Essa terra não é de ninguém há anos, e o ouro que você está vendendo em Poços veio de algum lugar. Então vai entregar tudo bonitinho, ou a gente vai ter que arrancar de você. Tentem, respondeu Marcelino, e Benedita ouviu o clique do rifle sendo engatilhado. O que se seguiu foi caos. Tiros, gritos, o som de móveis sendo quebrados. Benedita se encolheu num canto do quarto, as mãos tapando os ouvidos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela queria ajudar, queria fazer alguma coisa, mas estava paralisada de medo. O tiroteio durou o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas minutos. E então, silêncio, um silêncio pesado, terrível. Benedita esperou, tremendo, mal conseguindo respirar. E então ouviu passos se aproximando da porta do quarto. A porta foi chutada, mas a tranca segurou. Mais chutes, mais violência, até que a madeira começou a rachar. Mas antes que a porta cedesse completamente, ouviu algo diferente. Vozes novas, gritos de parem, em nome da lei, mais tiros, mais confusão, e depois, finalmente, silêncio de novo. A porta foi aberta com cuidado e Benedita viu o rosto do delegado de Formiga, um homem baixo e robusto chamado Batista, que ela conhecia de vista. Senhora está bem? Perguntou ele, ajudando-a a se levantar. Marcelino, ela conseguiu dizer. Onde está Marcelino? O delegado fez uma expressão sombria. Vamos lá ver. Benedita saiu cambaleando do quarto e seguiu pelo corredor destruído. A sala estava um caos, móveis quebrados, vidros estilhaçados. E no chão, perto da porta, estava Marcelino. Ele estava caído de lado, uma mancha escura de sangue se espalhando pelo chão. Benedita gritou e correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Marcelino! Marcelino, não! Ele abriu os olhos devagar, o rosto pálido. Benedita, sussurrou. Não fala, não fala. Vou te salvar, vou... Não tem como... Ele interrompeu sua voz fraca. Levei um tiro no peito. Não, você não vai morrer. Você não pode. Marcelino sorriu. Um sorriso triste e cansado. Foi bom. Esses dias com você foram bons. Por favor. Benedita chorou segurando a mão dele. Por favor, não me deixa. Cuida dos meus meninos, ele disse, a voz cada vez mais fraca. Promete. Eu prometo tudo. Mas você precisa ficar, precisa... Mas Marcelino Tavares já não estava mais ouvindo. Seus olhos se fecharam, sua mão ficou inerte na dela e ele se foi. Benedita gritou, um grito que vinha do fundo da alma e desabou sobre o corpo dele, chorando como se o mundo tivesse acabado. E para ela, naquele momento, tinha acabado mesmo. O delegado Batista esperou respeitosamente até que ela se acalmasse um pouco. Depois, com gentileza, ajudou-a a se levantar. Os bandidos estão mortos ou presos, disse ele. A senhora está segura agora. Ele salvou minha vida, Benedita murmurou, olhando para o corpo de Marcelino. Ele deu a vida por mim. Era um homem corajoso, concordou o delegado. E a senhora precisa me contar a verdade. O que esses homens queriam aqui? Benedita sabia que não havia mais motivo para esconder. Com voz cansada, contou tudo. O tesouro que encontrara, Marcelino aparecendo, a decisão de dividir, as tentativas de vender o ouro discretamente. Tudo.
Quando terminou, o delegado ficou em silêncio por um longo momento. Depois, suspirou. Bom, pelo menos agora o mistério do ouro do velho Trajano está resolvido. E quanto à propriedade, Marcelino era o herdeiro legítimo, então tecnicamente tudo que ele tinha passa para os filhos dele. Eu sei, disse Benedita baixinho. Vou devolver tudo. Não tão rápido. O delegado ergueu a mão. Marcelino deixou algo com o escrivão em Poços de Caldas. Um documento. Parece que ele desconfiava que algo podia dar errado. Então deixou um testamento registrado. Vou mandar buscar. 2 dias depois, durante o enterro de Marcelino no pequeno cemitério de Formiga, o delegado apareceu com o documento. Era simples, escrito com a letra firme de Marcelino. Sendo eu, Marcelino Tavares, de são juízo e perfeito entendimento, declaro que, em caso de minha morte, metade de todos os meus bens, incluindo a fazenda que foi de Trajano Nogueira e tudo o que nela se encontra, deve ser entregue a Benedita Cardoso da Silva, em reconhecimento à sua honestidade e bondade. A outra metade vai para meus filhos, Antônio e João Tavares, que devem ser informados e trazidos de Poços de Caldas para assumirem sua parte da herança. Benedita ouviu aquilo em choque. Ele tinha deixado metade de tudo para ela. Mesmo sabendo do perigo, mesmo sabendo que podia morrer, ele garantira que ela não ficasse desamparada. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de gratidão, de tristeza, de amor por um homem que ela mal tivera tempo de conhecer. Os meses seguintes foram de ajustes e mudanças. Os filhos de Marcelino, Antônio e João, vieram de Poços de Caldas. Eram rapazes de 20 e poucos anos, fortes e trabalhadores, que a princípio olharam para Benedita com desconfiança. Mas quando ela contou a história completa, quando mostrou a honestidade com que havia agido, eles a abraçaram como se fosse da família. Nosso pai era assim mesmo, disse Antônio, o mais velho, os olhos marejados, sempre vendo o bem nas pessoas. Ele falou da senhora nas cartas, completou João. Disse que a senhora tinha devolvido a vida a ele. Juntos, eles trabalharam na fazenda. Com o dinheiro do ouro e das joias vendidos cuidadosamente ao longo de meses, compraram gado, sementes, ferramentas, consertaram a casa completamente, transformando-a de ruína em lar. Benedita assumiu o papel de matriarca, não por imposição, mas por respeito natural. Os rapazes a consultavam sobre tudo, e ela, com a sabedoria de quem vivera muito, os guiava com mão firme, mas carinhosa. A fazenda prosperou. Não viraram ricos, mas tinham o suficiente. Mais importante, tinham dignidade, tinham propósito, tinham uns aos outros. 1 ano depois da morte de Marcelino, numa tarde ensolarada de março, Benedita estava sentada na varanda da casa renovada, descascando milho para o jantar. Antônio e João estavam no pasto lidando com o gado. A cena era pacífica, quase idílica, e pela estrada de terra ela viu uma carroça se aproximando. Quando chegou mais perto, Benedita reconheceu o motorista. Era Sebastião, seu filho, o que morava em Formiga, e ao lado dele estava Dalva, a nora e os 5 netos. Benedita se levantou, surpresa. Sebastião desceu da carroça com expressão envergonhada. "Mãe", disse ele sem conseguir olhar nos olhos dela. Nós queríamos visitar, ver como a senhora está." Benedita sabia exatamente o que aquilo significava. As notícias de sua prosperidade tinham se espalhado pela vila. Agora que ela tinha algo, agora que não era mais um peso, eles vinham. Parte dela quis mandá-los embora, quis dizer tudo o que sentia sobre ter sido abandonada quando mais precisou. Mas outra parte dela, a parte que tinha sido moldada pelos últimos meses, pela bondade de Marcelino, pela chance que a vida lhe dera, escolheu algo diferente. "Entrem", disse ela, abrindo os braços. "Estão em casa." Sebastião a abraçou e ela sentiu ele tremer. Dalva chorou pedindo perdão. E os netos a cercaram com a alegria inocente das crianças. Naquela noite, a fazenda ficou cheia de vozes, de risadas, de vida. E Benedita,
Sentada à cabeceira da mesa longa que Antônio e João tinham feito, olhou ao redor e sentiu algo que não sentia havia anos: paz. Os anos passaram, trazendo mudanças como sempre trazem. Antônio se casou com uma moça de Formiga e trouxe-a para morar na fazenda. João fez o mesmo um ano depois. Crianças nasceram, enchendo a casa de barulho e alegria. A fazenda cresceu, e com ela a reputação da família Tavares. Sebastião se reconciliou completamente com a mãe, e embora continuasse morando na vila com a família, visitava sempre que podia. Os outros filhos de Benedita, que tinham ido embora anos antes, souberam da mudança e voltaram para visitar, pedindo perdão pelo abandono. Benedita perdoou todos, não porque eles mereciam, mas porque ela escolheu não carregar mais o peso do ressentimento. Ela se tornou a avó de todos, não apenas de sangue, mas de coração. As crianças da fazenda, fossem filhos de Antônio, de João ou netos de Sebastião, todas a chamavam de vó Benedita e corriam para seus braços quando tinham pesadelos ou precisavam de conforto. E nas noites frias de inverno, quando todos se reuniam ao redor da fogueira no terreiro, Benedita contava histórias. Histórias do tempo antigo, de quando o Brasil era império, de quando ela era jovem. Mas a história que todos mais gostavam de ouvir era a do galinheiro e do tesouro escondido. E foi assim que tudo mudou. Ela sempre terminava olhando para o fogo que dançava na escuridão. Por causa de um galinheiro sujo que eu resolvi limpar numa manhã qualquer. E o tio Marcelino sempre perguntava a alguma criança: conta de novo sobre ele. E Benedita contava. Sobre o homem que aparecera naquele dia de abril, sobre a bondade dele, sobre o sacrifício que fizera para protegê-la, sobre como ele mudara sua vida não apenas com ouro, mas com dignidade, respeito e a promessa de que ela nunca mais estaria sozinha. Ele era meu pai, Antônio sempre dizia, a voz embargada, e até hoje sinto falta dele. Mas ele está aqui, Benedita respondia, tocando o peito. Todo dia que escolhemos fazer o bem, ele está aqui. 15 anos depois daquela manhã em que Benedita encontrara o tesouro, a fazenda era um lugar próspero e feliz. Mas a riqueza não vinha apenas do ouro que ainda restava, cuidadosamente guardado. Vinha do trabalho duro, da união da família, do respeito mútuo. Benedita tinha 77 anos agora. Os cabelos completamente brancos, o corpo curvado pela idade, as mãos que tremiam ao segurar uma xícara. Mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência e vida. Numa tarde de verão, sentada na mesma varanda onde tantas vezes conversara com Marcelino, ela observava os netos brincando no terreiro. Antônio estava consertando uma cerca ao longe. João checava o gado, e as esposas dos dois preparavam o jantar na cozinha, de onde vinham aromas deliciosos. Vó, disse uma voz atrás dela. Era Miguel, o filho mais velho de Antônio, um menino de 12 anos esperto e curioso. É verdade que a senhora já foi muito pobre. Benedita sorriu. É verdade, sim. E agora não é mais. Não, não sou mais. Miguel ficou quieto por um momento, depois perguntou: o que mudou? Foi o ouro? Benedita pensou cuidadosamente antes de responder. O ouro ajudou, mas não foi o ouro que mudou tudo. Foi escolher fazer o certo, mesmo quando o errado era mais fácil. Foi encontrar pessoas boas no caminho. Foi nunca desistir, mesmo quando parecia que não tinha mais jeito. E o tio-avô Marcelino? A senhora sente falta dele? Todo dia, Benedita admitiu, a voz suave. Mas ele me deu tanto naqueles poucos meses que conhecemos. Me deu dignidade, me deu esperança, me deu uma família de novo. E isso, meu neto, vale mais do que qualquer tesouro. Miguel abraçou a avó e ela fechou os olhos, sentindo a brisa quente do verão, ouvindo as risadas das crianças, o mugido do gado ao longe, as vozes da família que amava. Ela pensou no galinheiro, agora reconstruído e funcionando perfeitamente, onde galinhas gordas botavam ovos que alimentavam toda a casa. Pensou nas 2 caixas que mudaram tudo,
na decisão de ser honesta que quase custara sua vida, mas acabara salvando sua alma. Pensou em Marcelino, no sorriso cansado dele, nas mãos calejadas que seguraram as dela, nas palavras de bondade que ele oferecera quando o mundo só dava indiferença. Pensou no sacrifício dele, no testamento que ele deixara garantindo que ela nunca mais ficaria desamparada. E pensou em si mesma, na viúva de 62 anos que quase morrera de fome numa fazenda abandonada, e que agora, aos 77, estava rodeada de amor, de família, de propósito. Obrigada, Marcelino, sussurrou ela para o vento. Onde quer que você esteja, obrigada. E naquele momento, com o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, Benedita Cardoso da Silva soube que, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as perdas, sua vida tinha valido a pena. Porque no fim, não é o ouro que importa, é o amor que compartilhamos, é a bondade que oferecemos, é a família que construímos nos dias que Deus nos dá nessa terra. E isso ela tinha em abundância. E assim termina a história de Benedita e Marcelino. Uma história de honestidade recompensada, de bondade retribuída, de segundas chances quando já não se espera mais por elas. Você faria o que Benedita fez? Devolveria uma fortuna que poderia mudar sua vida? Ou guardaria o segredo e fugiria com tudo? Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda há bondade nesse mundo. E me conta nos comentários. Você acredita que fazer o certo sempre compensa, mesmo quando parece que estamos perdendo? Até a próxima história. E lembre-se, a honestidade pode custar caro no momento, mas sempre vale a pena no final. Um abraço.